Vamos lá. Sei que o som não tá perfeito, tá? Mas é o que a gente tem para começar e a aula vai ser sobre tabela periódica. Essa primeira aula sobre tabela periódica que eu tô passando para vocês é uma aula que já foi passada para alguns alunos em sala. Só que como teve muitos alunos que não assistiram as primeiras aulas, eu vou estar reiniciando aqui de novo, tá? Só para ficar gravado para aqueles alunos que não assistiram essa primeira aula, ok? Então vamos lá. Tabela periódica, ok? Então, tabela periódica, gente, ela foi sendo construída durante muito tempo, porque com a descoberta de novos elementos, foram se procurando formas de organização para que ficasse mais fácil conseguir estudar esses elementos e saber mais sobre eles, ok? Então, desde a época que começou a surgir os modelos atômicos, esses modelos atômicos foram ficando cada vez mais sofisticados, teoria 1860, 1862, dois cientistas, o May e Mendeleev, construíram uma tabela mais próxima do que a gente conhece hoje. Naquela época se conheciam aproximadamente 59 elementos. Ok? Então, o que eles fizeram? Eles organizaram os elementos com base na sua massa atômica, ok? E com base nessa massa atômica, eles relacionaram as propriedades físicas, como pontos de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então, eles organizaram esses elementos de acordo com essas propriedades, tá? E a organização, ela ficou em função da massa atômica, ok? Que era o que se conheceu naquele momento. A tabela mais conhecida é a tabela do Mendeleev, ok? Nossa, tá péssimo esse computador. É a tabela do Mendeleev, é a mais conhecida. Por quê? Porque essa tabela, ela foi criada, foi a mais conhecida, e quando ela foi criada, o Mendeleev deixou espaço vazio. Vocês estão vendo que tem espaços vazios? Essas interrogações que tá aparecendo aqui, essas interrogações, elas existem, ok? Elas existem. Esse espaço vazio aqui, ó. Porque ele diz que na época não se conhecia esses elementos. Então, esses espaços vazios eram para os elementos que ainda não eram conhecidos, ok? Então, ficou usando essa tabela durante muito tempo, tabela do Mendeleev. Só que ela ainda, com o avanço da ciência, com o avanço dos modelos e novas descobertas, lá em 1913, tá? Quando foi a época que se conhecia as técnicas de espectroscopia de massa, descobriu-se quem? Números prótons. Tá? Aí, com a descoberta do número de prótons, determinou-se que esse número de prótons era o que caracterizava o átomo. Então, por exemplo, sempre que eu falava que o número atômico do elemento era 8, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, sempre que eu falava que o número atômico do elemento era 8, eu estava falando de quem? Do oxigênio. Se o número atômico era 2, eu só podia estar falando de quem? Do hélio. Então, o número atômico é a característica que define quem é o átomo de que eu estou falando. Então, com base no número atômico, a tabela periódica foi atualizada. Tá? Aí a gente tem o modelo que a gente conhece hoje, que é o modelo da tabela atômica atual. Onde os elementos eles estão listados com base em quem? Com base na ordem crescente do número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é isso aqui, ó. É o número de próton. É o número de próton. Então, a tabela periódica atual, baseada no número atômico, que é o número de prótons. Por que é chamada de periódica? Porque é uma sequência de repetições, ok? Por que é uma sequência de repetições? A tabela periódica sempre cresce da esquerda para a direita, ok? Sempre vai crescer da esquerda para a direita, ou seja, sempre de elementos que tem um número atômico menor, ok? Para o número atômico maior. Então, sempre vai ser da esquerda para a direita. Em todos os períodos, é do menor para o maior. Por isso que é chamada de quê? Tabela periódica. Por causa dessa repetição, ok? A tabela atômica, ela é constituída de 118 elementos, sendo que ela possui elementos naturais e artificiais.
Em geral, os elementos que têm número atômico abaixo de 92 são os elementos naturais, ok? Claro que a gente tem algumas exceções, como o tecnécio. E acima de 92, a gente está falando de elementos artificiais, ok? Então, a tabela periódica ela é composta de elementos naturais e artificiais e muitos elementos radioativos. Em geral, os elementos que têm número atômico acima de 92 são elementos radioativos, ok? Aí, com o avanço da ciência, lá pela década de 50, se eu não me engano, descobriu-se os elementos transurânicos, ok? Que são os elementos que vão de 94 até 102, são elementos radioativos e eles formam a série dos actinídeos e a série dos lantanídeos, que são essas duas séries que você tá vendo aqui, ó, tá? Os lantanídeos e actinídeos. O que vai acontecer com os lantanídeos e actinídeos? Eles tiveram que ser inseridos na tabela periódica, onde dentro da tabela periódica eles foram inseridos aqui, ó. Tá vendo eles aqui? O que acontece com esses elementos, pessoal? Esses elementos vocês não costumam ver ele representado na tabela de vocês desse jeito, né? Porque essa aqui é o que a gente chama de forma longa da tabela periódica. A forma longa não é a forma mais representada da tabela periódica. A forma mais representada da tabela periódica que a gente conhece é a forma curta. Qual a diferença da tabela periódica longa para a forma curta? Na forma curta, essas duas linhas que vocês estão vendo aqui, elas vão estar onde? Elas vão estar aqui, ó. Que são a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, elas estão aqui, ó. Então, elas passam a estar na parte inferior da tabela. E eles são conhecidos como elementos de transição interna, ok? Então, a tabela periódica é dividida em elementos representativos, tudo bem? E de transição. Os representativos, como vocês estão vendo, ó, eles terminam em S e P. E tem os de transição, que terminam em F ou terminam em D. Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês o que significa esse D e esse F, tá? Então, a gente tem representativos e de transição, que é uma forma de organização que a gente tem na tabela. Tudo bem? Além disso, dessa forma aqui, o que mais que a gente tem que saber a respeito da organização? A tabela periódica ela é dividida em famílias e períodos. O que são essas famílias e esses períodos? Gente, as famílias são as colunas, ok? Então, as colunas que vão de 1 aqui a 18 aqui, tá? Então, a gente tem essas 18 colunas. Essas 18 colunas podem ser conhecidas como família. Se for conhecida como família, é chamada de A ou B, ok? Esse conceito de família está sendo um pouco utilizado hoje, tá? O conceito mais utilizado está sendo o conceito de grupo. No conceito de grupo, vai de 1 a 18. Então, é só você contar, ó. 1, 2, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, ok? Então, são 18 grupos. O que são os períodos? Os períodos, eles estão relacionados à camada dos átomos, tá? Camadas, mas que camadas são essas? São camada K, L, M, N, O, P e A, Q. Ok? Então, essas camadas, gente, são os períodos. Então, o primeiro período é K, segundo período L, terceiro período M, quarto período O, e por aí vai, ok? E a série dos lantanídeos e dos actinídeos, elas estão inseridas aqui, ó. Elas estão inseridas aqui no sexto e no sétimo, tudo bem? Elas estão aí dentro. Então, o diagrama do Linus Pauling é o que é responsável por essa configuração da tabela, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu tenho apenas a camada K,
eu tenho apenas o subnível S. Quando eu tenho a camada L, eu tenho o subnível SP, M, 3S, 3P, 3D e por aí vai. O que acontece, e é importante vocês terem em mente, a distribuição eletrônica, ela não é feita com base aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Ela é feita com base em ordem crescente de energia. Então, por exemplo, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Como o 3D ele vem depois do 4S, significa que o 3D é mais energético que o 4S, ok? O que isso significa na prática? Que sempre que eu vou olhar a posição para definir a família, eu vou estar olhando essa última distribuição, que é a camada de valência, que é o subnível mais energético, tá? Vocês têm que ficar de olho nisso. Aqui vamos ver o primeiro exemplo, o sódio. Sódio, a distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. O que a gente vai estar olhando? A gente vai estar olhando esse 3S1 aqui, ó. Esse 3S1, 3 está relacionado à camada. Então, ele está onde? Terceiro período. S1 está relacionado a quem? Família. Então, ele está o quê? No grupo 1 ou família 1A. Ok? Então, esse exemplo é muito tranquilo. No exemplo 2, eu tenho ferro. O que acontece no ferro, gente? Você está vendo que a última camada, ela não bate com a camada de valência. Então, o que você tem que lembrar? Na hora que você vai definir o período que o elemento tá, você tem que lembrar o quê? Período é a camada. Camada é sempre a última. Então, qual que é a última camada aqui? 4. Então, sempre que você for determinar o período, olhe o maior número na distribuição eletrônica. Como o maior número aqui é 4, significa que ele está onde? Quarto período. Aí, vou definir o grupo. Aí, na hora que você for olhar o grupo, você vai determinar a camada de valência. Camada de valência é qual? A última. Como você vai definir grupo, gente? Existe um macetezinho, tá? Para você definir qual grupo que tá. No D, é sempre o valor que você tem aqui, ó, que é 6 mais 2. É só você somar 2 para saber o grupo. Então, aqui vai estar em que grupo? 8, tá? Você sempre pode usar isso que dá certo, ok? Então, esses aqui são 2 exemplos da distribuição eletrônica que a gente pode estar usando. Quando eu falo em localização da tabela periódica, é essa distribuição que vai dizer para você onde que está o elemento, tá? Então, vocês têm que estudar bastante. Os elementos, gente, eles podem ser classificados de forma genérica, por exemplo, representativos versus de transição, metal a metal. Então, a gente vai estar vendo isso aqui agora, tá? Os elementos, eles podem ser representativos, que eu já falei com vocês, ou de transição. É uma definição, tá? Qual que é a diferença nos representativos e nos elementos de transição? Os elementos representativos, eles terminam a sua distribuição eletrônica, ou seja, o subnível mais energético, em S ou P. Enquanto os de transição sempre vão terminar em quê? DOF. Ok? Sempre DOF. Os elementos de transição, todos são metais. Isso é importante. Os de transição são de transição interna e externa e todos são metais. Os representativos, eles podem variar. Eles podem ser metais, não metais, gases nobres, ok? Os elementos representativos, eles são que grupos da tabela periódica? 1, 2 e 3, e 13 ao 18. E os representativos, os de transição, desculpa, são aqueles que estão naquela região rebaixada da tabela e vão de 3 ao 12, ok? Representativos, gente, são os grupos, são conhecidos como familiar, tá? E os de transição são aqueles conhecidos como B. Tudo bem? Definição, metais e ametais. Metais e ametais, eles têm características muito definidas, muito bem definidas. Metais são dúcteis, que é a capacidade que você tem de transformar em fio. Aquelas substâncias, os metais podem ser transformados em fio. São maleáveis, então você consegue aplicar metais para fazer muitas coisas, tá? Conduzem corrente elétrica e corrente térmica.
São sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Ok? Possuem brilho característico. A gente conhece o brilho metálico. O brilho metálico é uma característica bem única que os metais têm, ok? E os ametais vão ter características opostas. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido, nem corrente térmica. Eles também não são maleáveis, por sinal eles são substâncias quebradiças. Podem se encontrar na forma gasosa, líquida, tá? Sólida, ok? Então as características dos ametais são diferentes, tá? Vamos fazer agora um exercíciozinho para terminar essa primeira parte, ok? Quando eu falo, gente, disso tudo aqui é importante você entender que é um elemento representativo, um elemento de transição. É importante você entender que as características dos metais e ametais são diferentes. E é importante você saber localizar um elemento na tabela periódica só com a distribuição eletrônica dele. Ok? Isso é uma característica bem importante. Então aqui o que a gente vai estar fazendo? Com base no estado do átomo, da sua configuração eletrônica, que vocês estão vendo aqui, ele não está no estado fundamental. Com base nessa configuração, A, B, C, D e E, está mostrando só a camada de valência, tá? O FG, HI, ele está mostrando a distribuição eletrônica completa. Então, eu vou estar mostrando duas metodologias diferentes que você pode estar usando aqui. Na primeira, que quando você tem apenas a camada de valência, o que você vai olhar? Primeiro, você vai determinar o período. Como você determina o período? O período é a camada, então é sempre esse número aqui que está na frente que representa a camada. Então, ele está onde? Terceiro período. Aí, você vai olhar a família, tá? Família, você vai olhar o subnível. Ele está no subnível S. Nesse subnível S, ele está no qual? 2S. Então, se ele está no 2S, ele está em qual grupo? Segundo. Ou família 2A, que termina em S. Ok? Aí, você vai lá olhar família, que é a coluna, e vai olhar o período. Essa interseção aqui, ok? Essa interseção é onde está o elemento. Então, nesse caso aqui, eu tô falando do magnésio, ok? Aqui embaixo, mesma coisa. 2S2, 2P1. Então, ele tá no segundo período. Qual família? SP. Então, ele tá é um representativo. 2 e 1, 3. Então, ele tá no segundo período, família 3A ou grupo 13. Então, é o elemento boro que eu tô falando aqui. Gente, A1A é a primeira, tá? 2A a segunda, a 3A, ela só vem depois de transição. Então, para ficar mais fácil para vocês, o que é 3A, para você transformar em grupo, é só você somar mais 10. Então, 3A mais 10, eu vou ter o quê? Grupo 13. Que é a mesma coisa, ó. Tá, letra C. Tá no quarto período, ok? S2P3, então ele tá quarto período, família 5A ou grupo 15. Tô falando do arsênio. Na letra D, ó, quinto período, S2P4, 6, então ele tá no quinto período, família 6A ou grupo 16. Tô falando do telúrio. Aqui, ó. Na E, 6 significa que ele tá no sexto período, S2P6, eu estou no grupo 18, que é o random. Gente, importante, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês, ó, S2P6, mas tem muitos exercícios, muitas atividades que não aparece isso aqui, ó. Aparece só o 6P6. Então, o que você tem que lembrar? Se eu tô falando do P, eu tenho mais completo, tá? Então, você soma mais 2, tá? Se tem P, você tem mais completo, ok? Aí, desse lado aqui, F, gente, todos esses você pode resolver da mesma forma ou outra metodologia que você pode utilizar, ok? Que muitos acham mais simples, mas nem sempre você consegue aplicar porque você não tem essa distribuição completa. O que você pode fazer aqui? Somar 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 e mais 1. Vai dar um Z igual a 37.
o que você faz? Você vai lá na tabela periódica, olha o elemento que tem número atômico 37. Que nesse caso aqui vai ser quem? O rubídio, ok? Todos esses aqui você pode fazer a mesma coisa. Soma, vai lá na tabela periódica e olha. Então, no G eu tenho fósforo, no H eu tenho cromo e no I eu tenho o criptônio. Aqui na letra H, gente, tem uma coisa importante, tá? Por que você tem que saber essa outra metodologia? Porque ela pode ser útil. Porque aqui tem uma irregularidade. Aqui teria que ser S2. Porque eu só posso pular para um próximo subnível se o anterior estiver completo. Mas esse aqui não está completo. Por quê? Porque isso aqui, essa irregularidade é para ganhar estabilidade do composto, tá? Então isso pode acontecer em alguns casos? Pode. Então isso pode acontecer. Então, se você tem a distribuição completa, você pode somar para conferir se está correto o que você fez, ok? Porque essa irregularidade, ela pode acontecer. Recomendo que vocês refaçam esse exercício aqui, olhando a tabela de vocês, ok? Para ver se vocês entenderam. Para fechar essa primeira parte aqui, vou fortalecer algumas coisas que são importantes a gente ter em mente, tá? Sempre olhem a sua legenda, tá? Por quê? Porque isso aqui varia. Nesse tabela periódica aqui da EUPAC, o número atômico está em cima. Nem sempre está em cima. Tem tabela que vem aqui do lado. Tem tabela que o número atômico vem aqui embaixo. Então, sempre olhe a legenda da sua tabela que você está usando para você ter certeza que os valores estão nos lugares certos, ok? Hidrogênio, gente, ele tá aqui no grupo 1A, mas ele não é um metal, tá? Tudo que tá do lado, que é separado aqui, ó, por essa linha aqui, para a esquerda são metais, tudo que é separado aqui, ó, para a esquerda é metais, e os demais são ametais e gases nobres, ok? Dentro dos metais, a gente tem um grupo que era chamado de metalóides, só que é chamado de metalóides, que eram semimetais. Essa definição de semimetais não é usada mais atualmente, tá? Então, a gente tem esse grande grupo dos metais, ametais, e a 8A, que é o grupo 18, que é conhecida como gases nobres, ok? O hidrogênio é importante vocês saberem que ele não é um metal, tá? Aqui ele tá junto com os metais, mas tem tabela que ele aparece aqui no meio, ó. Da mesma forma que eu já vi tabela que ele aparece aqui do ladinho do hélio. Tá? Por que isso não é um problema? Porque o hidrogênio, as propriedades dele variam, vai variar com as condições de temperatura e pressão. Ok? Então, o hidrogênio ele não pode ser classificado como metal. O hidrogênio é hidrogênio. E ponto final. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Então, a gente fecha essa primeira parte por aqui. Ok?